South Park é uma série amada por alguns e odiada por outros, mas uma coisa é fato, o desenho é extremamente conhecido e possui uma legião enorme de fãs, e por isso vários outros programas resolveram brincar com eles, seja fazendo paródias, menções ou até mesmo roubando seus personagens para colocá-los em seus próprios programas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas vezes que South Park interferiu em outros programas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar da vez que o Cartman apareceu em Futurama. Quer dizer, pelo menos a cabeça dele apareceu. Mas você pode estar se perguntando, como assim a cabeça? Pois então, em um dos episódios quando a Lily e o Lars fazem uma visita ao Museu da Cabeça, ao fundo podemos ver que a cabeça do Cartman estava sendo preservada e colocada em exposição nesse museu. Também já tivemos referência de South Park nas Meninas Superpoderosas. Sei que é bem estranho, mas aconteceu. Em uma cena rápida, tivemos a Florzinha caindo em uma pilha de roupas, e quando ela se levanta, estava vestida exatamente igual ao Cartman. Olha aí para vocês verem. Nossa, ele me derrubou mesmo! Outro desenho infantil que também fez referência a South Park foi Arthur. Mas diferente dos outros, esse foi bem ousado, porque eles simplesmente tiveram a brilhante ideia de parodiar o episódio da sonda anal do Cartman. De uma forma mais leve, é claro, porque afinal de contas estamos falando de um desenho infantil. Mas um desenho infantil lá dos anos 90. No episódio em questão, os personagens tinham que criar uma história para participarem de um concurso de TV, e Buster, esse coelho doidão aí, criou uma história sobre alienígenas, e com isso vemos ele imaginando essa história com o mesmo estilo de animação de South Park, onde ele é esmagado por um disco voador fazendo referência ao Kenny, e depois Arthur, igual o Cartman, é sequestrado pelos aliens que fazem alguns experimentos nele e depois o jogam de volta na Terra. South Park também já apareceu no Frango Robô, o que não é surpresa nenhuma, porque afinal de contas esse é um programa de paródias. Mas a paródia em questão foi a do MasterChef, onde eles colocaram vários chefes famosos para competirem uns com os outros. Tinha o Bob do Bob's Burger, que devia preparar um prato com o ingrediente pombo, o Linguine do filme Ratatouille, que deveria preparar um prato à base de rato, o Bob Esponja, que teria que fazer um prato com água, e o chefe de South Park, que deveria preparar um prato com almas de aliens mortos. Bom, as coisas não terminaram nem um pouco bem, porque o Bob Esponja se atrapalhou e acabou pegando fogo. O outro Bob tinha medo de pombo e acabou tendo um infarto. O Remy, o ratinho que controlava o Linguine, se recusou a matar um de sua espécie e fez isso daí. E o chefe acabou deixando os fantasmas fugirem e ficou muito doidão tentando recapturá-los. No final, os próprios fantasmas resolveram cozinhar um prato e acabaram ganhando a competição. E ainda falando de programas de paródias, temos a do Mad TV, que teve a brilhante ideia de fazer uma paródia de Snoopy, mas com o humor e o estilo de animação de South Park. E com isso tivemos coisas bem insanas, como os personagens falando muito palavrão, a Lucy enganando o Charlie Brown para ele chutar uma bola de cocô, o Snoopy safadão se esfregando na Lucy, o Lino sendo morto igual o Kenny, e para finalizar com chave de ouro, tivemos o Snoopy muito doidão matando todo mundo e depois dando um recadinho final ao estilo Sr. Hank. Também já tivemos algumas referências a South Park em Uma Família da Pesada. A maioria delas foram em diálogos, mas teve uma vez que o Kenny fez uma rápida aparição em um dos episódios. Provavelmente muitos nem perceberam. Isso aconteceu no episódio onde Uma Família da Pesada fez uma paródia de Sherlock Holmes, com o Stewie fazendo o papel do detetive e o Brian de seu companheiro Watson. E como de costume, para iniciar as aventuras malucas de Stewie e Brian, sempre temos créditos especiais, com os personagens fazendo alguma coisa relacionada com o que veremos no episódio. E com isso vemos os dois personagens em várias situações que remetem a investigações, e também em algumas situações bem bizarras.
Mas entre todas essas situações, estava uma onde o Stewie e o Brian estavam investigando a misteriosa morte do Kenny em Londres no final do século XIX. Sei que essa situação não faz muito sentido, mas não muda o fato de que o Kenny apareceu em Uma Família da Pesada. A iCarly também já fez referência a South Park em um episódio onde eles mostraram os 3 personagens principais como personagens de desenho. Na cena em questão, o estilo de animação lembra muito de South Park, e os personagens até se movimentavam dando pulinhos igualzinho em South Park. A história era basicamente a Sam chegando na casa da Carly morrendo de fome, mas como não tinha nada para comer, ela simplesmente resolve comer a mão do Fred. Aí a Carly aparece, dá um jeito de fazê-la cuspir a mão e depois cola de volta no Fred. Porém a Sam, muito doidona, vai lá e come a outra mão do Fred. Deu pra ver que essa história foi bem bizarra, igual os episódios de South Park. Para vocês terem noção da fama de South Park, chegamos até mesmo a ter referência deles em um anime de patinação chamado Yuri on Ice. Durante o flashback de um patinador, podemos ver um garoto vestido exatamente igual ao Cartman. Tá aí uma coisa que eu não esperava ver, o Cartman magro versão anime. Uma outra série que gosta muito de fazer paródias de South Park é Os Simpsons. Eles já recriaram a clássica cena dos meninos no ponto de ônibus e até mesmo criaram um programa de TV igualzinho South Park em seu universo. Não vou entrar muito em detalhes sobre essas 2 cenas, porque já falei sobre elas nesse vídeo aqui, onde eu mostro algumas paródias que os Simpsons fizeram de outros desenhos. Vou deixar o link aí nos cards para quem ainda não assistiu. Mas os Simpsons já fizeram várias outras referências a South Park além dessas. Como naquela vez que apareceram várias versões da Família Amarela e pudemos ver um Simpsons versão South Park. Ou quando o Sr. Burns começou a cantar uma música falando o nome de alguns vilões famosos e acabou mencionando o nome do Cartman. Chucky, Stellan, Megatron, Eric Cartman, Donkey Kong. E tivemos até mesmo uma piada de sofá parodiando South Park, que foi quando a família percebeu que seu amado quadro de barco havia sumido. Na verdade, o Bart tinha vendido ele, mas para desviar a atenção, o garoto sugere que outra série animada poderia tê-lo roubado. E por isso, furioso, o Homer invade o set de gravação de algumas séries para tentar recuperar seu quadro. E entre elas estava South Park. Os personagens aqui estão bem diferentes, mas dá para perceber que são o Kyle, o Cartman, o Kenny e o Stan. E essas foram algumas das vezes que South Park apareceu em outros programas. Se vocês quiserem, dá até para fazer uma parte 2, porque existem muitas outras paródias e referências sobre eles. Valeu e fui!